Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Como é que foi a semana dos irmãos? Benção? Glória a Deus, né? Aleluia. Sem mais delongas, queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 4. Verso 4 diz assim: Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você comeu hoje? Comida? Comeu? A Escritura diz que toda pessoa necessita da palavra de Deus. Ela necessita se alimentar, né? As pessoas, algumas comem 3 vezes ao dia, né? Alguns mais, alguns menos. Mas elas sempre comem para ficar saciado. O que tem te saciado daquilo que Deus tem falado para ti? Qual tem sido a palavra que o Senhor tem trago ao teu coração? Qual tem sido o destino? Muitas vezes nós recebemos pouco ou buscamos pouco o conselho do Senhor e nos aconselhamos mais com o ímpio, como diz no Salmos capítulo 1. Com o mundo, com a notícia, e a nossa alma fica aflita, cansada, abatida, triste, desesperançada. Por quê? Porque o nosso alimento tem sido um alimento que não é saudável. Tem sido um alimento que nos traz queda. A Bíblia diz que aquilo que vem do homem é queda. O medo, a preocupação, a angústia. A gente já pregou e já falou que a angústia é pecado, irmão. A ansiedade é pecado. Pastor, quer dizer que eu tenho que ser inabalável? Não. Mas quando você estiver nesse lugar, você tem que entender que só tem um outro lugar para você estar. A Bíblia diz que é dos montes que vem o meu socorro. Então você tem que olhar para lá e não tirar o olho de lá. Fitar para os montes até o teu coração se estabilizar. E eu não estou dizendo que a circunstância vai mudar. Mas se os seus olhos forem bons, né, se o seu coração for bom, tudo ao redor vai ser mais tranquilo de você passar. Porque você vai saber que o Senhor não vai lhe faltar. Você vai saber que você tem um guia, você vai saber que tem um socorro, você vai saber que tem uma segurança, você vai saber que tem alguém que te ajuda na caminhada. Por isso, não perca os seus olhos do Senhor. Eu sei que tem vezes que nós somos afrontados, aborrecidos, desamparados às vezes, injustiçados. E faz com que a gente se perca a estribeira, que fale coisas que nos tiram do lugar da paz. A palavra paz, ela vem com o significado de plenitude. Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, Jesus é aquele que traz a completude para você.
Ele te traz essa estabilidade. Amém, irmãos? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Diga, eu estou com fome. Eu quero mais do Senhor. Toda vez que a gente come, eu sou ignorante, irmãos, eu não sei quais são os nutrientes, as coisas que acontecem quando a gente come, mas eu sei que uma pessoa que não se alimenta, a tendência dela é ruir, é estragar algo. Ou se ela se alimenta de forma errada, ela vai ficar desequilibrada. Há um equilíbrio em Deus também para a gente. Você precisa se alimentar de Deus de uma forma que o teu corpo tenha equilíbrio. O teu corpo, o teu homem espiritual. Você não é simplesmente isso que você palpa. Pelo contrário. Quantos já viram pessoas morrer esse ano? Muitas pessoas morreram, sim ou não? Deus não veio salvar o homem da morte. Deus veio salvar a alma do homem da morte. Deus veio salvar o espírito do homem da separação eterna de Deus. É claro que quando a gente aceita o Senhor, começa a andar no propósito de Deus, começa a cumprir princípios de Deus, alonga a nossa caminhada. Sim ou não, irmãos? E alguns, Deus, por misericórdia, alonga para ver se ele se arrepende. Sim ou não também, irmãos? Aleluia. Deuteronômio capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Se você quiser, fica à vontade. Deuteronômio capítulo 7. 7:26. Diz assim: não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoada. Espera aí. Então quer dizer que tem coisas que eu posso trazer para o meu lar e trazer maldição para minha casa? Sim ou não, irmãos? Não, pastor, é só eu orar. Uma vez, irmãos, eu estava num processo de libertação com uma pessoa, o demônio manifestava e me debochava. E de repente Deus me deu uma visão e eu via uma estante de madeira na visão. E eu perguntei para ela, que estante é essa? Aí ela regalou o olho, ganhei da minha mãe. Eu falei assim, se livra dela. Ela disse, não, pastor, vale 20 mil reais. Eu falei, minha irmã, taca fogo. Quanto custa a tua libertação? E ela disse, eu não vou fazer isso. Eu falei assim, então, minha irmã, a escolha é sua. Se algo que é maldito para mim é bênção para outro, aonde está o coração das pessoas? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não é ruim não, irmão. Mas o amor a ele é horrível. Essa pessoa preferiu ficar em prisão do que se desfazer de algo. Eu lembro que quando eu comecei minha caminhada com Cristo, eu me convergi a Deus, eu quebrei os CDs, antiga, irmãos, tô ficando velho, quebrei os CDs, troquei as amizades, e não era porque eu era puritano, é porque eu queria mudar. Eu apontei para uma direção e eu caminhei naquela direção. Excluí contatos da minha agenda para não ser tentado. Tá entendendo? Porque é assim. No começo, muitas coisas nos tentam. Porque a gente está acostumado a se alimentar daquilo. A se relacionar com aquilo. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoada.
com ela, de todas detestará, e de toda a abominação abominarás, pois é amaldiçoada. Voltando no 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que há nelas, nem tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor, o teu Deus. Quando eles pegavam aquela estátua e destruíam, tinha pedras, metais preciosos, e eles ficavam tentados em guardar. Mas era o quê? Maldito. A gente que entende um pouco de mundo espiritual, entende que quando nós colocamos um objeto, um ponto de contato, os demônios têm acesso à nossa vida. Às vezes pode ser uma tatuagem. Pastor, toda tatuagem é do demônio? Não. Claro que não. Mas tem umas que sim. Toda camiseta é? Não, mas tem umas que sim. Tem comidas que são consagradas. Tem objetos que são feitos com uma intenção, deuses. Ah, mas é uma cultura grega. Meu irmão, pode ser o que for. Uma vez que eu fui fazer uma libertação numa pessoa, eu não lembro qual era o país, ela trouxe uma bonequinha, que era uma garrafinha, e tinha uma pinguinha dentro, eu não sabia. Eu sei que quando eu cheguei no quarto, bem ignorante, eu pedi para Deus me mostrar o que não era de Deus. Aí Deus falou para mim, aquela bonequinha, eu disse, esse negócio não é de Deus. Ela, mas isso eu ganhei da minha tia. Eu falei assim, então, você tem duas escolhas. Ficar com a carícia da sua tia, alegrar a sua tia, ou dormir, ou tirar essa perseguição da tua casa, do teu quarto. E eu lembro que a conversa foi indo, aí tinha uma carranca na parede. Deus falou para mim no meu coração que aquilo era o Beelzebub, espírito de orgulho. E eu lembro que eu fui pegando aquelas coisas, botei e a pessoa estava em depressão, não estava comendo há não sei quantos dias, e fui queimar. Quando eu fui queimar aquele negócio, o diabo falou na minha cabeça, não vai pegar fogo não. Irmão, e pensa no cara que botava álcool e o trem não pegava fogo mesmo. Mas eu insisti, irmão. Até que aquele trem pegou fogo. Eu falei, mas eu vou quebrar tudinho isso aqui e ninguém vai usar essa porqueira. Para você ver que o diabo ele trabalha com medo, palavras. Ele te persuade. Mas o homem é tentado pela sua própria cobiça. Mas o inimigo vai lançando palavras. Assim como Deus também lança palavras. Se o teu coração não estiver tendencioso para o Senhor, buscando as coisas do Senhor, como você vai entender qual é a voz? Não é todo mundo que tem discernimento de espírito. É um dom. Inclusive eu aconselho você buscar. É um dom. Você discernir aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus. Mas espera aí, irmãos. Há princípios que são bíblicos. Deus te acusa? Não. Deus te culpa? Não. Inclusive, todos nós já fomos julgados em Cristo. Deus não está te julgando. Ele já julgou Cristo. A Bíblia diz, aquele que aceitar o sacrifício dele, vai ter acesso ao Pai. Mas aquele que não aceitar, já está julgado. Não adianta você ser caridoso, ser bondoso, ser zeloso. Você está julgado. O caminho que Deus instituiu é esse. Se você não entrar pela porta, você está fora. Está entendendo? Então não tem dois caminhos, tem um caminho só. Ou você entra e faz morada, ceia com o mestre, tem relacionamento e intimidade, ou você fica no caminho largo. Porque existem vários caminhos. Alguns dizem que vários caminhos levam a Deus. Sabe, irmãos, eu acho engraçado. Uma vez eu preguei
Deus falou no meu coração sobre o GPS. Deus falou para mim: filho, assim como o GPS é a caminhada, você pode até escolher o começo da rota, mas vai chegar no lugar que vai ficar tênue. É só por ali. Não tem jeito, irmão. Se eu quiser chegar nessa casa aqui do lado, vai chegar uma hora que eu tenho que passar na rua principal. E Jesus é a rua principal de Deus. Não tem jeito. Não tem como você chegar a Deus se não passar pela principal. Você pode até dar um rolé no mundo, mas se o teu rolé não chegar a Cristo, você nunca vai ter comunhão com Deus. Nunca. E é por isso que o sistema do mundo trabalha contra isso. Irmãos, você pode falar de qualquer religião, vai ter pau. Mas você pode descer o pau do protestante, que não vai dar nada. Não vai dar nada. Porque o que não tem temor, quem não respeita, somos nós. E não é verdade. É porque de fato nós não somos do mundo. O sistema tem que odiar mesmo, assim diz a Escritura, o sistema odeia. Então não fique preocupado querendo ser aceito, que isso é bobagem. É você olhar e amar as pessoas e cuidar delas sem esperar. É você influenciar sem esperar. Porque nós lançamos a semente, mas quem muda a pessoa é Deus. É o Espírito Santo que vai quebrando ali, ó. É a unção que é dele, que quebra o jugo, que quebra as prisões da vida das pessoas. Agora, as escolhas de abrir o coração, de tirar os objetos, de te cortar os vínculos do passado, de renunciar às coisas, é nossa. De quebrar os altares antigos. Aleluia. Êxodo 20, texto muito conhecido. Êxodo 20 é o texto dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus nos tirou do mundo. O Egito representa esse sistema, o mundo. Dentro do mundo, todo mundo acha que está livre, porque faz o que quer. Assim diz eles. Mas é assim mesmo? Ou eles só fazem o que de fato querem, porque estão presos nas vontades? Se eu sou livre, eu posso escolher não fazer. Mas quando eu estou preso, se eu não fizer, eu estou triste. Se eu não tiver, eu também estou triste. Se eu não for aceito, eu estou triste. Se eu não comprar, eu estou triste. Porque o ventre do homem caído é o seu Deus. E não acha você que eu estou falando de gente maldosa, de gente ruim? A pessoa mais boa dessa terra que não tem Jesus é ruim. É ruim. Pastor, mas ela nunca matou, mas ela é ruim. Não tem como ser bom sem Deus. O próprio Cristo na terra não pecou. E ele olhou para os outros e disse: só há um que é bom. Por que me chamas de bom? Pastor, então quer dizer que eu mesmo sendo um homem que sigo a Deus, eu vou ser ruim? Não, irmão. A tua bondade vai estar na presença de Deus, porque você caminha com Ele. O fruto do Espírito vai trazer longanimidade no teu caráter. Mas não é um fruto teu. É um fruto que vem de Deus dentro de você. O Espírito que dá a liberdade, que clama, ah papai, o Espírito de filiação, ele emana do teu interior e faz você ser temperoso.
agir com temperança, com paciência, com bondade, com que você não seja vingativo. Agora, tem gente que está fazendo o jejum de Deus, irmão. Sabe? Passa a semana toda sem ouvir uma palavra e vem aqui 1 horinha, e às vezes que o pastor aqui é demorado, ele demora 1 hora. E aí às vezes fala assim, nossa, hoje demorou o culto. Mas fez jejum de Deus a semana todinha. Hoje eu ouvi 5 pregações. Ontem eu devo ter ouvido umas 10. E eu digo para você que eu não faço isso para você. As pessoas que já vêm aqui, quantas vezes elas ouvem eu falando isso? É todo culto? É um estilo de vida. Se é importante para mim me alimentar, eu tenho que comer. Agora, meu irmão, eu sei que eu gosto de algumas coisas que eu não deveria comer, mas nas mensagens eu sou seletivo. Eu não ouço qualquer pessoa. Eu não ouço qualquer pessoa. Os meus pastores, a maioria já morreu. A maioria é americano. A maioria é de fora. Por quê? Porque nenhum aqui é bom? Não, não é, irmãos. É porque quando você vê um cara que tem legado, você tem que honrar o legado das pessoas. Homens que têm legado. Homens que têm história. Que erraram como eu errei, como eu erro. Mas eu não vou ignorar a caminhada deles. Você está entendendo? Aleluia. Deus está tirando a gente sempre da servidão, irmão. A servidão do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa vontade. E isso é diário. Na sexta nós falamos sobre isso na Dana Fusai. Não terás outros deuses diante de mim. Aí todo mundo vai dizer, pastor, qual é, pastor? Eu sou crente. Eu ter outro Deus? Você está doido? Não. Lá em casa não entra isso não. É. Quando acaba o dinheiro, como tu fica? Feliz ou triste? Teu Deus é o dinheiro. Porque se ele tira a tua paz, ele é teu Deus. Quando você perde alguma coisa, como você fica? Quando alguém te afronta, como você fica? O teu Deus é você. Porque você não aceita ser confrontado. Você começa a perceber que isso são estruturas. Meu irmão, se toda honra, toda glória é do Senhor, e tudo é feito para Ele, por meio dEle, quando alguém fala para mim assim, você não presta, eu vou olhar para ela e vou dizer assim, tá bom. Porque eu não estou me pregando. Estou pregando Ele. Eu não estou falando de mim, eu estou falando dEle. Agora, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais parecido com Ele eu fico. Porque nós estamos nos expondo à presença dEle, nos expondo a Ele. Você entende? Agora, adianta eu querer mostrar para os outros quem eu sou? Quem mostra, quem quer mostrar o que é, não é. Não é. Meu irmão, eu já vim para essa igreja, para outra igreja que a gente tinha, e não tinha ninguém na igreja. E eu continuei vindo. E eu vou continuar vindo. Porque Deus me chamou para isso, e eu sou isso. E eu vou continuar fazendo isso. Sem igreja, com igreja, eu vou continuar falando do Senhor. Ele me chamou como uma trombeta. Eu vou falar. O que me dá prazer, o que me faz me sentir vivo é isso. É cumprir o propósito do Senhor. Chegou uma época que eu queria ver resultados. Deus falou assim, eu não te chamei para ver resultados. Irmão, ver resultado é bom. Sim ou não? Claro que é bom. Né? Eu falei, Senhor, mas assim, é bom, Senhor. Aí ele falou assim, eu te chamei para pregar. Seja eficiente nisso. Seja feroz nisso. Seja fiel no que eu estou te dando. Aperfeiçoa nas palavras que eu estou te dando.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus e na terra, ou debaixo da terra. Bom, ele só disse assim, não faça nada de nada. Porque se do céu e debaixo da terra, o que sobrou, irmãos? Tem um outro texto em Salmos que fala para não fazer imagem de homem, de répteis, de animais, de peixe. E Deus começa a detalhar todas as vertentes possíveis. O problema está na imagem, irmão? Não. Quem tem foto em casa? Essa é a desculpa que a gente ouve do católico, né? Não, irmão, ali é só uma imagem para a gente ver, uma imagem. Para visualizar uma foto. A questão não é a imagem. A questão é por que daquela imagem. Colocou intenção no coração? É. E eu pergunto para você, quantas coisas nós colocamos no coração e confiamos nessas coisas? Maldito homem que confia no homem que do seu braço faz sua força. Quantas coisas nós não chamamos Deus para andar conosco e resolvemos sozinhos? E nos tornamos malditos. Para criar um filho, para comer, para ir para o trabalho, para acordar, para tomar banho. Que isso, pastor? Mas Deus é ocupado, Deus não precisa, não tem tempo para mim. Ô, irmão, Ele está aí dentro de você. E se Ele não estiver aí dentro de você, Ele quer estar aí dentro. É a vontade dEle, é o projeto dEle. Pelo contrário, Jesus disse, é necessário que eu vá para que Ele venha. O Espírito Santo. Porque Ele vai vos ensinar todas as coisas. Hoje vocês não suportam, mas quando Ele vier, Ele vai vos ensinar. Ele já veio. Essa dispensação ela é nossa. Nós vivemos algo melhor do que a lei. Vivemos algo melhor do que Moisés viveu. Qual a diferença? É o quanto nós nos relacionamos com isso. É o quanto nós priorizamos isso. Então, quando eu escuto a mensagem, não é para mim dizer aqui no culto que eu escuto a mensagem. São tentativas que eu tenho de disciplinar o meu coração, de dizer para o Senhor, Senhor, eu estou pensando em Ti. Teve uma época que eu passava horas lendo a Bíblia. E olha, era top. Considerava, inclusive, bem melhor do que hoje nesse sentido. Cheguei a ver pó de ouro caindo na minha Bíblia enquanto eu lia. Meu peito queimava. Teve épocas que eu passava a noite sem dormir, assistindo mensagens de batismo com o Espírito Santo, de unção. E eu sentia a unção saindo da televisão. Teve épocas que eu viajei para São Paulo, para Rio de Janeiro, para BH, para Rio Grande do Sul. Alguns diziam que eu estava buscando o vento, e é verdade, irmão. O vento do Espírito. Já fui em encontros que eu vi sinais e maravilhas. Eu tenho um videozinho no canal do YouTube que tem um homem coberto de pó de ouro. E é o vídeo que mais é visualizado no canal. E é o que mais tem os haters. Deus tinha que levantar um paralítico. Deus tinha que... Para que Deus faz isso? E aí fica o homem tentando explicar o que Deus tem que fazer. Quem é você? Quem sou eu para ensinar o Criador a ser Deus? Meu irmão, se Ele quiser fazer pó de ouro, o que eu tenho com isso? Está entendendo? Jesus não quis entrar no barco com os discípulos e quis andar sobre o mar. O que eu tenho com isso? Ele escolheu assim. Enquanto estava uma tempestade, Jesus dormia. E alguns disseram, tu não te importa? Como nós julgamos o Senhor? Será que Ele não se importava?
Ou ele era convicto que o pai era com ele? Está entendendo a diferença? Normalmente, quando nós estamos feridos, ofendidos, culpamos os outros. A atitude das pessoas de ficarem de boa nos incomoda. Porque nós queremos que eles fiquem também como nós. Dá raiva quando você quer brigar com alguém e a pessoa olha para você assim, tá bom, você tá certo. A vontade de falar assim, reage, homem. Não é assim? É ou não é, irmãos? Por quê? Deus, Ele não fala pra gente reage. Deus, Ele aponta. Ele só vai apontando o caminho. Ele vai apontando. Em alguns textos ele diz, para provar o teu coração. Porque quando você começa a dizer, não, eu sou, eu prego, eu faço, eu aconteço, aí você é aprovado. Mas quando você coloca um coração grato, dependente do Senhor, em todos os teus caminhos, para que Ele vai te provar? O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Quando você lê esse texto, você fala assim, de por que se envergonhar? Todos ali tinham falacteres. Todos ali tinham cumprido algo da lei. Todos ali tinham algo para dizer, eu sou. Eu sou. Aí o apóstolo Paulo chega e diz, então, Jesus é. Eu não sou nada, mas Ele é. Mas eu ando com Ele. Eu não me envergonho do que eu falo, mesmo eu não fazendo, porque Ele fez. Você está entendendo? Como não ser grato a esse Senhor? Aleluia. 5. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me odeiam. Quando eu começo a colocar a minha confiança em algumas coisas, eu começo a ter uma conduta de odiar a Deus. E portas são abertas no meu caminho, que podem alcançar a minha família, a minha geração, até a 3ª e a 4ª geração. Pastor, mas eu nunca fiz isso, mas talvez o teu pai, tua mãe. Aleluia. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Esse capítulo todo fala sobre bênçãos. Mas olha o que ele fala no 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Irmãos, o que é ímpio? Aquele que não confia em Deus. Que anda impiamente. Que anda sem esperar do Senhor. Que anda sem confiar em Deus. Pastor, quer dizer que eu posso confiar mais ou menos? Pode. Pode. A Bíblia diz, aquele que me buscar de toda a tua alma. É plenitude. Não é uma parte. Pastor, mas eu não consegui chegar nesse lugar. Mas se você entender que esse lugar existe, você vai buscar ele. Essa é a diferença. Deus não está te julgando. Deus está te apontando para um lugar que você não fique como uma gangorra emocional. Ora triste, ora feliz. Ora sozinho, ora desamparado. Ora Deus não me ouve.
A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada do justo, ele abençoa. O que é o justo? É alguém que não peque? O justo é aquele que anda na justiça de Deus. A justiça de Deus foi estabelecida em Cristo. Por isso ele é o caminho. E naquela época alguns diziam os do caminho. Os discípulos. Você é o do caminho. Porque você anda nesse caminho. Então você anda na justiça de Deus. Você é feito justiça, assim diz o apóstolo Paulo. Aonde está a tua justiça? Diga, nele. Diga, nele. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Ô, meu irmão, eu disse que você tem que ser equilibrado. Seja equilibrado. Para de ser extremista. Você é salvo pela graça para as boas obras. Mas é a graça que te salvou. Agora ela tem um propósito. A justiça de Deus te aponta para fazer coisas boas, para agradar o coração de Deus. Agora você não é salvo por obras. Mas você pode ser um filho bom. Entende? Hoje, esse final de semana, meus filhos... Vem cá, e não vinha. Vem cá, não vinha. Vem cá, eu tive que insistir. Falei, rapaz, sou teu pai. Sou teu amiguinho, não. Tá entendendo? Pai, fala direito comigo. Sou teu pai. Por que isso? Porque a disciplina nos coloca no nosso lugar. A disciplina, ela nos orienta. A Bíblia diz que momentaneamente parece ruim, mas depois ela traz gozo. Ensina o caminho para o teu filho e ele vai andar. Um dia desse eu entrei no embate, a pessoa disse, não, pastor, tem filho que você ensina e ele não vai andar. Não, então você não ensinou. A Bíblia não mente. Se a Bíblia diz que ensina o caminho e ele vai andar, é porque em algum momento você ensinou alguma coisa com fermento. Está entendendo? Deus não mente, irmão. Acabou. Nós temos que parar de ficar achando que as coisas de Deus são mais ou menos. Não, é. Deus não erra, nós erramos. A Bíblia diz, seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Acabou. Eu uso sempre o exemplo, lavar carro, irmão. Lava ou não lava? Quando você lava? E no sol com sabão em pó, como é que fica? Como fica? Lavado? Tá entendendo? Não é de qualquer jeito. Eu posso até ter boa vontade, eu posso até jogar água. Mas se eu lavar com sabão em pó no sol, vai ficar todo manchado. Não é de qualquer jeito. Por isso que ele enviou o Espírito Santo para nos pastorear, para nos conduzir. A Bíblia diz, a unção que vós recebeste, vos ensinará todas as coisas. Todos nós temos histórias diferentes, maneira de enxergar o mundo diferente, e o Espírito Santo nos conhece. Ele esquadrinha o nosso coração. E ele vai traduzindo isso, transformando a nossa vista. E de glória em glória, não foi isso na sexta-feira que nós lemos? De glória em glória, de bondade em bondade do Senhor, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. De glória em glória, de bondade em bondade, de presença em presença. Aleluia. Deuteronômio capítulo 11. Eu dou uma passeadinha, viu, irmãos? Assim mesmo. Deuteronômio capítulo 11, verso 28. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, que não conhecestes, quando o Senhor teu Deus te fizer entrar na terra, que vai
conquistar para anunciar as bênçãos sobre o monte Gezerim e a maldição sobre o monte Ebal. Esse texto está falando de quando Deus traz a promessa da bênção. E ele está dizendo, se você não se desviar, irmão, é da igreja? Diga não. É do Senhor. Na igreja nós fortalecemos, nós congregamos, nós auxiliamos, nós ajudamos. Mas se você ficar a vida toda na igreja sendo a mesma coisa, e não digo ministerialmente falando, pastor, apóstolo, não é isso. Mas se você não mortificar o teu eu, você é menino. Perdeu tempo. Está entendendo? A igreja, o tutor, o ajudador, vai te conduzindo. Mas daqui a um pouco o Espírito Santo vem e revela. E ele vai trabalhando. Não é assim, irmão? Meu filhinho, no começo eu pegava na mãozinha, nas duas, machucava minhas costas, irmão, ó, segurando as duas mãozinhas dele para ele caminhar, às vezes as costas doía, né, só para ver ele sorrindo, caminhando. De repente ele começou a cair, balangava e caía, mas levantava. Hoje, filho, vem cá para me segurar as tuas mãozinhas. Você andar, pai. Tá entendendo? Chega uma hora que você não vai precisar de tutor para as pequenas coisas. Tá entendendo, irmão? É natural isso. Qualquer pai aponta o filho para algo maior. Você não está na igreja para ser preso, você está na igreja para aprender a ser livre. Ser livre. Para a liberdade, Cristo vos libertou. O inferno te prendia. Do Egito, Deus te tirou da escravidão. Está entendendo, irmão? Então não é esse negócio, não pode, não é isso. Quando eu digo para o meu filho, hoje eu cheguei lá, eles estavam pulando, eu falei, opa, parou. É porque pular é pecado? Não, irmão. É porque eu tenho medo que eles se machuquem. E por zelo, eu digo, não pula, pode parar, chega. Então Deus, quando ele diz assim, não faz isso, é porque ele não quer que você se machuque. Ele não quer que as portas sejam abertas para o diabo te machucar, te prender, te ferir. Nós precisamos entender que Deus não é o nosso adversário. Deus não está com um chicote querendo nos bater. Sim ou não, irmãos? Aleluia. Agora, Ele continua sendo Deus. O Criador. E o que é o homem para contender com Ele? Em Gálatas 3:13, fala sobre da maldição o Senhor nos libertou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que se fora pendurado no madeiro. Quem é maldito foi Cristo na cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu o que te separava de Deus. Ele rasgou o véu. Ele abriu o caminho para você ter comunhão com Deus. Agora, o texto diz, tende ousadia. Quem tem que ter ousadia? É você. Sou eu. Quem tem que confiar nele? Somos nós. Pedro disse, se é tu mesmo, Senhor, deixa eu ir até aí, Jesus, vem. Toda hora Jesus está dizendo para você, vem. Você está entendendo? Mas você pode apagar o Espírito de Deus. Você pode olhar para aquele objeto na tua casa e dizer assim, não, isso aí é só um gatinho que faz assim, ó, oriental. Não, isso são só cristais que traz harmonia. Não, pastor, isso aí é só o sal grosso que traz energia boa com alho. Está entendendo?
E assim vai indo. É você que escolhe. Não, pastor, esse filme aí tem cena de sexo, mas eu sou forte, eu não fico assim não. A tua alma fica absorvendo aquilo ali. Não, pastor, tem sangue ali escorrendo, tal, violência. Mas eu, sou forte. Os nossos olhos vão sendo contaminados. Sabe, irmão, dependendo do que eu vejo, dependendo do que eu assisto, dependendo do que eu falo, dependendo do que eu ouço, eu vou orar e digo, Deus, purifica os meus olhos. Senhor, tira da minha mente, Senhor, o que eu vi. Tira, Senhor, do meu coração esse sentimento. Senhor, tira essa palavra, Senhor. Deus tira, irmão. Eu lembro uma época que eu jogava carta. Eu não estou pregando sobre isso, é experiência pessoal. E quando eu parava de jogar carta, eu ficava vendo as imagens da carta na minha cabeça. E um dia eu percebi que aquilo não era bom para mim. Porque toda vez eu tinha que orar para as imagens sair. E elas saíam. E eu decidi, eu não jogo mais carta. E minha família sempre foi de jogar carta, canastra, ficava horas jogando. Eu nunca contei isso para ninguém. Porque era uma escolha minha. Era uma coisa que Deus estava me pedindo. O que contamina a gente? Não sei. Talvez você ficar jogando um videogamezinho ali, horas, aquilo vai entrando no teu coração. Tá entendendo? Eu comprei um aparelhinho de internet para ver os filmes. E eu falei, vou deixar para os desenhos, para os meninos, eu quero ver aquela série. Que era uma série lá do morro e tal, do Rio. Aí o Espírito Santo falou para mim, para que você quer ver isso? Eu disse, Deus, você viu lá que legal e tal. Gente, é muito engraçado você querer convencer Deus das coisas. E o Senhor falou para mim assim, para que você quer ver isso? Tá bom, Senhor, já entendi. Não adianta ficar discutindo. Ele nem precisou explicar, irmão, já sabia que estava errado. Resumo, comprei para aquilo e não vi. Né? Mas por quê? Porque nós teimamos. Nós fazemos como Sansão. Sansão, você não pode comer uva. Nada que vem da uva. E Sansão, caminhando debaixo dos parreirais. Adorava, irmão, caminhar debaixo dos parreirais. De certo ele olhava aquela folha, aqueles cachos, botava a mão. Não faz mal. Tá entendendo? E é assim a gente. Peca uma vez, erra uma vez, 2, 3, não acontece nada. Aí você diz, não é tão verdade. Tá entendendo, irmão? E a Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem ficou cego. Não. Foi cego não, irmão. Foi enxergando bem. A Bíblia diz que quando o homem pecou, os olhos dele se abriram. Os olhos dele se desviaram do Senhor. Agora eles temeram o Senhor. Agora eles enxergaram Deus de forma errada. Agora eles fugiram de Deus. Agora eles quiseram se proteger, criar roupas para si. Deus falou, tá certo. Maldita é a terra por tua causa. Cadê você, Adão? Me escondi porque vi o Senhor. Meu irmão, errou, dobra o joelho e diga, pai, eu errei mesmo. Mas não saia dali, irmão, enquanto você não sentir paz do coração. Tá entendendo? Deus não está te culpando. Deus quer que você o tema. Deus quer que você espere nele. Confie nele. Deus vai te conduzir a essa terra que mana leite e mel. Sim. Deus vai te dar as vitórias. Assim como ele fez com Davi, que ele conduziu ele a todas as vitórias. Deus vai te conduzir a todas as vitórias. A libertação da tua casa. A libertação do teu casamento. As conquistas profissionais.
as conquistas espirituais, as libertações na nossa caminhada, na nossa alma, do nosso passado. Deus vai vencer as culpas, as rejeições, os traumas, os abandonos, os abusos. Agora, nós temos que lançar sobre Ele. E lançar mesmo. É lançar mesmo e dizer: Pai, só em Ti há esperança. Não tem outro. São 2 mandamentos que eu li para vocês dos 10 mandamentos. Mas esses 2 fala de visitar a 3ª e a 4ª geração. Você está entendendo? Amar a Deus. Colocar Ele como primícia. Não confiar em outra coisa que não seja Deus. E eu bato nessa tecla o tempo todo, irmãos. Eu nunca esqueço, a dona Fusai um dia disse assim: pastor, aqui é diferente. Parece que o Senhor nos aponta para Deus. E me deu vontade de rir, irmãos, naquele dia. Porque de uma forma muito simples, ela traduziu a mensagem. Simples, mas é verdade. Mas no meu coração eu disse: eu vou apontar para quem? Pelo amor de Deus. Nós pregamos o Senhor. Todos nós podemos ficar tristes. Todos nós podemos ter problemas. Todos nós temos, a Bíblia diz assim, que viria tribulação, que viria problema. Todos nós temos o dia mau. Esse ano que passou, teve dias que eu chorei. Teve dias que eu fiquei só. Teve dias que eu me senti abandonado. Mas eu não vivo de vista. Então, quando veio o sentimento, eu dizia para mim mesmo, eu dizia: alma, eu sei porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei, Deus, que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor tem a porta, eu sei que o Senhor tem a forma, eu sei que o Senhor tem um método. Senhor, eu sei que o Senhor vai me defender. Se levanta, irmão. Às vezes nós estamos que nem o filho pródigo, ali já perdido, fizemos tanta coisa errada, em condenação, em culpa, sabe? Mas não tem jeito, o caminho é o mesmo. Me levantarei e irei ao meu Senhor. Você tem que se levantar aí. Porque quando você aponta, Deus não vai te acusar. Deus vai te curar. Deus vai consertar o que está errado. Muitos perguntam por que Deus permitiu o homem pecar. Porque Deus chamou o homem para ser livre. Deus não é um ditador, Deus é Deus. Ele não precisa que as pessoas reconheçam. Você está entendendo? Ele é. Ele é. Mas uma coisa é incrível. Todo joelho se dobrará. Querendo ou não querendo, irmão. Pode ser o cara mais babaca, mais orgulhoso, mais ateu, mais ruim. Vai dobrar. Os soldados vieram ver Jesus, para pegar Jesus. Jesus disse: eu sou. Eles nem sabiam o que estava rolando, irmão. Mas não teve jeito, caíram. Aí desconcertaram, levantaram, opa. Jesus, vamos pegar Jesus. Está entendendo? Não importa. O que é o homem, irmão. Em Números 23:11, não precisa abrir. Fala da história de Balaão. Balaão fez um comércio, queria profetizar contra Israel. Ele queria profetizar contra Israel. Porque tinha um interesse. Profetizou uma, não deu certo. Deus não amaldiçoou aquilo que Deus abençoou. Foi 2, não deu certo. Foi 3, não deu certo. E aí Balaão, conhecendo os princípios espirituais, disse assim, 23:11, diz assim: olha, faz o povo
de Israel se corromper, porque se ele se corromper, tem porta aberta. Aí eles perdem a proteção de Deus. Então Balaão disse a Balaque. Então disse Balaque a Balaão: quem me fizesse, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Porque toda vez que ele tentava amaldiçoar, Deus não permitia. E aí Balaão fala para o rei: olha, leva as mulheres bonitas, mas leva os deuses no meio dela, leva conceitos errados, leva maneiras de vida erradas, leva coisinhas no meio, e faz as mulheres fazerem eles fazer essas coisinhas. Não é só o sexo. Não era o sexo o problema. Eles foram lá por causa do sexo, mas o sexo fez eles dar o coração. Sansão deu o coração para aquela mulher. Ele entregou o coração, os segredos do seu coração. E ali o povo estava entregando o seu coração, se relacionando com outros deuses, com outras coisas. E a maldição veio. E aí Deus, para cessar a maldição, Deus eliminou os líderes. E aí Deus deu vitória a Israel. Precisamos perder as coisas boas da nossa vida? Os líderes representam fortalezas da nossa vida, coisas que já estão boas. Precisamos perder, irmãos. Precisamos perder aquilo que está dando certo. Alguns dizem, se não for pelo amor, é pela dor, irmão. É sempre pelo amor. Deus é amor. É um homem que é duro e não consegue perceber o amor de Deus. É o homem que é mau e não consegue ver a bondade de Deus. Quando o homem fica sem nada e ainda vê a mão do Senhor estendida, ele diz, Deus é bom. Mas a mão dele já estava lá estendida desde o início. Deus já estava falando desde o início. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Como eu disse, eu estou pregando. Quem deu crédito? E eu estou pregando. E eu estou pregando. E eu estou pregando. Em tempo e em fora de tempo. Eu estou pregando. E Deus está falando. Em tempo e em fora de tempo. Ora Deus fala de uma forma, ora Deus fala de outra forma. Deus está falando. Deus não quer que você perca as coisas. Deus não quer você sem o seu Isaac. Deus não quer você sem as suas promessas. Coisas que você conquistou em Deus. Deus veio aqui nessa noite para dizer para você: larga os altares. Larga essas pequenas coisas. Larga as distrações. Se santifica mesmo. Santificar é se separar, irmão. Não é não pecar. Pelo amor de Deus. É se separar. Conhecereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Algumas pessoas olham para mim e dizem: Jonathan, você é muito radical. Sou. Fé é, não é talvez. O que eu não sei e acabou. Não, mas o que eu sei e acabou. E eu vou até o fim. Porque isso é fé. A fé, ela não é oscilante. E se você não estiver vendo, eu continuo. Porque Deus se levantará em meu resgate. Eu continuo. Certamente o meu Redentor vive e Ele se levantará. Essa foi a diferença na vida de Jó. Meu Deus, 10 filhos. Eu não tenho nem noção do que é isso.
E ele disse: como fala, louca mulher? E ele foi adorar a Deus. Adorar a Deus, irmãos, não é levantar as mãos. Pode ser, mas não é. Adorar a Deus é você reconhecer quem Ele é. Não há outro Deus como tu. Não há ninguém como tu. Santo, 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 incomparado. Tu és o único Deus. Isso é adoração. Adoração é você dizer: eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso de Ti. Isso é adoração. Reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece. Irmão, deleita-te no Senhor. Sabe o que é se deleitar no Senhor? É você trazer Ele para a tua vida e dizer assim: eu quero andar contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero andar contigo. E a Bíblia diz: e os desejos do teu coração Ele fará. Sim, dona Fusá, eu aponto você para Deus. E eu vou continuar apontando. Porque não tem lugar melhor para se estar. Não tem lugar melhor. Amém, irmão? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, quando Elias, Pai, veio trazer um rompimento para o povo, ele disse: até quando, povo, andarei em dois caminhos, dubiosos, inconstantes? Ele preparou o altar, Senhor. Ele estabeleceu um lugar de adoração. Ele sacrificou o que custava, Senhor. Ele derramou a água ali naquele lugar, que custava muito, Senhor. 3 anos e meio sem chuva. A água valia muito, Deus. Ele encharcou aquele lugar de água. E ele reconheceu que só tinha um Deus. Nós nessa noite reconhecemos, Senhor, só há um Deus. Só há um Deus. Perdoa, Senhor, os pecados dos meus pais. Perdoa, Senhor, os pecados dos meus avós, dos meus tataravós, dos meus bisavós. Perdoa a idolatria, Senhor, o sangue derramado do inocente. Perdoa, Senhor, os pecados da igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados, Pai, do jugo. Perdoa, Senhor, o roubo, o dinheiro conquistado de forma errada, a terra, meu Deus, invadida, os bens tomados à força. Deus, perdoa, Senhor, pelo mal, Senhor, que a minha geração, a minha família fez. Que a minha família, Pai, possa ter feito para alguém, Senhor. Por todo tipo, meu Deus, de maldade. Seja, Pai, de magia, de obra, de voodoo, de, Pai, macumba. Toda coisa, Pai, que foi feita com espíritos que não te louvam. Meu Deus, com rituais, com mandinga. Meu Deus, com garrafada. Todas as coisas, Senhor, que nós colocamos, Pai, a confiança. Que a minha geração anterior colocou a confiança, Senhor. Perdoa, Senhor, pelas reverências que foram dadas, Senhor, a coisas que não eram o Senhor. Nós nessa noite reconhecemos que só há um Deus. E nós liberamos essa bênção sobre a nossa geração, Senhor. Sobre aqueles que vêm depois de nós. Eles vão adorar este único Deus. Reconhecer este único Deus. Não há Deus como Tu. Não há Deus como Tu. Perdoa, Senhor, por ter consultado os mortos. Senhor, se alguém da nossa família, Senhor, se alguém, Senhor, da nossa família, Senhor, buscou favor, Senhor, com mortos. Se alguém fez algum tipo de mandinga, de obra espiritual, meu Deus, se alguém, meu Deus, colocou a confiança em algo que não era o Senhor, nós pedimos perdão nessa noite.
Nós reunidos como igreja, Senhor, entregamos as nossas mãos diante de Ti, para que o Senhor purifique as nossas mãos. Purifica, Senhor, o nosso coração. Porque aqueles, Pai, que têm mãos limpas, Senhor, e coração puro, Senhor, subirão ao monte do Senhor. Nós queremos subir a este monte mais e mais e mais alto, Senhor. Mais alto nós queremos estar, Pai. Oh, Senhor, Tua presença vem sobre este lugar. Vai quebrando agora os grilhões, Senhor, do Teu povo. Quebra as correntes agora, Senhor. Vai quebrando, ó Deus, agora a iniquidade. Vai purificando o DNA do Teu povo. Vai purificando a geração do Teu povo. Vai purificando a descendência do Teu povo. Purifica, Jesus. Alinha, Jesus, agora, Pai, a carne com o céu. Alinha, meu Deus, a Tua vontade no céu com a Tua vontade na terra, Senhor. Alinha, Senhor. Tira as enfermidades. Tira, meu Deus, os problemas, Pai, mentais, as vontades que não são do Senhor. Vai consertando, Senhor, todo o nosso DNA. Conserta, Senhor. Alinha, Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, ressuscitaria, vivificaria a nossa carne. Vivifica, Senhor. 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 Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus.